Então, Hitler, tens um cartão amarelo por ter chegado tarde ao encontro. Estamos aqui a olhar para eleições de 2027, que vamos ter vários partidos. Dentro dali diz mesmo que provavelmente venham a surgir e ser legalizados cerca de 30 partidos. Já temos o Cidadania e também o Partido Liberal. O Para Já também já foi, digamos, legalizado. Abel Vucu ainda não se pronunciou em relação se vai continuar na Frente Patriótica ou vai concorrer como candidato a presidente da República. E o Jerônimo Mcissa diz mesmo que Abel Vucu é um perigoso para a nação angolana. Tem, digamos, o mesmo argumento? Boa noite a todos e a todas que nos acompanham a partir deste momento. Antes de mais, gostaria de pedir as minhas mais sinceras desculpas. É que eu tinha duas lives ao mesmo tempo e a outra tinha começado um pouquinho mais cedo. E eu despedia lá que tinha um outro compromisso e eles não queriam permitir a minha saída. Depois tive que sair mesmo assim, porque precisava de honrar esse compromisso que nós temos aqui, né? Então, esse compromisso fica já todos os sábados. Então, peço as minhas mais sinceras desculpas. Relativamente à questão das eleições de 2027, elas ainda são bastante incertas. Incertas na medida em que o MPLA ainda não tem um candidato definido. Vale aqui lembrar que, de acordo com a Constituição da República de Angola, o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço não poderá concorrer no próximo processo eleitoral, porque a Constituição diz que cada presidente deve ter um mandato e esse mandato é renovado. Então, neste caso, são 2 anos, se a pessoa conseguir. Então, no caso do João Lourenço, o mandato dele termina em 2027 e não vai poder concorrer. E o que acontece? Foi realizado um congresso em dezembro de 2024, um congresso que visou, de acordo com os objetivos do MPLA, afastar algumas, de acordo com os objetivos do João Lourenço, afastar algumas pessoas com a qual o cidadão não tinha simpatias ou aquelas pessoas que poderiam, de certa forma, se constituir em assombração para a manutenção do seu poder dentro do próprio MPLA. Então, o MPLA terá um próximo congresso em 2026 e daí, provavelmente, neste congresso, o MPLA poderá definir quem será o seu candidato. Sim, mas olhando para outros partidos, já sabemos como é que o MPLA... É onde eu vou chegar. Okay. Tendo em consideração que o João Lourenço estará impedido de concorrer e o Adalberto Costa Júnior, que é o seu maior adversário, sai com várias vantagens, tendo em consideração a forma tão inteligente que ele utilizou para o desfecho eleitoral de 2022, a razão pela qual o MPLA vai buscar um conjunto de estratégias, cenários para afastar o Adalberto Costa Júnior da liderança da UNITA, porque sabe que qualquer adversário do MPLA que vir a concorrer com o Adalberto Costa Júnior, ainda que por via das fraudes eleitorais, a UNITA terá resultados sempre, né? Resultados satisfatórios, de acordo com aquilo que tem que ver com a vontade popular. O que acontece? Para isso, o João Lourenço tem estado a criar vários cenários, vários obstáculos para o Adalberto Costa Júnior. Eu não vou retroceder no mandato anterior do João Lourenço, na qual tinha criado o plano de combate até a exaustão do Adalberto Costa Júnior, mas só mesmo nos concentrando a partir de 2024, no início do ano, nós vimos a legalização da Fundação Jonas Savimbi. Isso visava dividir a UNITA em duas partes. A UNITA pró-Savimbi, de acordo com as percepções que o próprio regime estava a tentar fabricar, e aquela UNITA um pouco mais moderada, os serviços de inteligência e de segurança do Estado, liderado pelo esquizofrênico Fernando Garcia Miala, achou que poderia dividir a UNITA e melhor reinar, mas infelizmente ou felizmente não foi possível a divisão da UNITA. Como não deu certo, o esquizofrênico do Fernando Garcia Miala tentou ainda trazer ali o cidadão José Pedro Catiungo como uma das formas de
impor esta pessoa para concorrer com a Adalberto Costa Júnior no próximo processo. Vale aqui dizer que a primeira vez que o senhor Katiungo concorreu foi em 2011 ou 2012 com Isaías Samakuva, e ele teve bons resultados. E ele tinha colocado na sua cabecinha que em qualquer processo eleitoral que ele concorrer dentro do partido, sem o Samakuva, ele iria vencer qualquer candidato. Só que em 2019 ele calha com o Adalberto Costa Júnior, vão num processo eleitoral. O José Pedro Katiungo teve menos de 10 votos, menos de 10 votos. O Adalberto Costa Júnior tinha vencido aquele processo eleitoral. Tendo em consideração que eles partilharam a juventude e o senhor, como não tem estima elevada, resolveu aliar-se ao CINSE para combater de forma exaustiva o Adalberto Costa Júnior. Até então, quando chegou o cidadão, de acordo com as denúncias feitas pelo África Monitor, o Carlos Feijó descobriu a fórmula para fragilizar a UNITA e passava pela legalização do para já servir Angola, quer dizer, desarticular o Abel Chivucovuco da Frente Patriótica. Esta é a nova tentativa que está a ser feita pelo regime. Eu não sei se essa tentativa poderá surtir os efeitos desejados, tendo em consideração que nós estamos num contexto político muito polarizado. O Abel Chivucovuco está claro, mais claro do que a água cristalina, que o Abel Chivucovuco não irá com a UNITA no próximo processo eleitoral. Se a UNITA acredita nisso, a UNITA está a enganar-se a si próprio. Se a UNITA acredita que vai com o Abel Chivucovuco no próximo processo eleitoral, é como se estivesse a iludir-se a si mesma. Está mais claro do que a água cristalina que o Abel Chivucovuco não estará aliado, porque não é à toa que o indivíduo vai fazer sacrifícios do gênero de abandonar o parlamento, de abandonar não sei lá quem, e depois seguir uma lógica bem mais diferente do que aquilo que nós vimos. E o que me preocupa, né? O Abel Chivucovuco é livre de legalizar o seu partido, de concorrer, de competir tal como ele quiser. Mas o que me preocupa é a celeridade que ele tem de realizar as suas atividades num contexto em que a UNITA ainda não realizou o seu congresso. Ou seja, parece que o Abel Chivucovuco está a ser forçado por alguém. Olha, faça isso, faça aquilo. Por quê? O Abel Chivucovuco poderia dinamizar as suas atividades depois do congresso da UNITA. Por que eu digo isso? Porque o Adalberto Costa Júnior apresentou no congresso passado um projeto, né, que visava unir os partidos políticos, fazer determinados sacrifícios e culminou com a criação da Frente Patriótica. Então, se o Abel Chivucovuco sai antes do próximo congresso da UNITA, significa que a estratégia do Adalberto Costa Júnior falhou. Ao invés de unir, o Adalberto fracassou. E o que isso significa? Que vai ter impactos no próximo congresso da UNITA. Se o Adalberto Costa Júnior, no momento em que o Abel Chivucovuco precisava da sua mão amiga, fez sacrifício, porque, tal como os outros tiveram aqui a dizer, o Abel Chivucovuco não é bem-vindo, não é bem visto em muitos segmentos da UNITA. Então, o senhor Adalberto Costa Júnior fez sacrifícios para o Abel Chivucovuco ser minimamente recebido lá dentro da UNITA. Se o seu amigo foi capaz de fazer sacrifícios por você, você também pode fazer um sacrifício por ele, do tipo, esperar que a UNITA realiza o seu congresso e o Adalberto seja reeleito, e depois você vir com tal projeto. Até pode se juntar ao MPLA, pode se juntar a Bela Malaquia, pode se juntar com quem você quiser. Mas se você faz isso antes, você vai prejudicar consideravelmente o teu amigo, porque dentro da UNITA há muita gente que não tem simpatias pela Frente Patriótica. E se você, enquanto Abel Chivucovuco, que lhe estenderam a mão num determinado momento, decide criar uma ruptura com a Frente Patriótica, por exemplo, tem coisas, exigências que o Abel Chivucovuco está a fazer no Adalberto Costa Júnior, que isto aqui é mesmo procurar o afastamento do Adalberto Costa Júnior na liderança da UNITA. Como é que Como você quais? Como quais? Que a UNITA tem que concorrer no próximo processo eleitoral e trocar bandeira
Um partido que foi criado no século XX, 1966, as pessoas se acostumaram com uma bandeira. De repente surge uma pessoa que até é visto, né, entre parentes, como traidor, a forçar que eles têm que mudar de bandeira. No mínimo, se o Adalberto fazer isso, eu próprio até também vou me juntar aos outros militantes da UNITA, que o Adalberto tem que ser afastado, tem que respeitar os símbolos dos partidos que estão lá. É possível fazer coligação num contexto de democracia, mudar-se os símbolos, mudar a designação dos partidos políticos, como aconteceu na África do Sul, um país que a democracia, independentemente que a ANC está há muito tempo no poder, mas as instituições funcionam. Em Portugal isso é possível, no Brasil isso é possível, mas em Angola, onde você tem um regime de ditadura bem declarado, você vai querer a UNITA ir nas eleições com uma outra cor da bandeira, que não seja aquela bandeira que o povo está acostumado. E tal como o Cissa esteve aqui a dizer que o MPLA precisa de... O MPLA não ganha as eleições, o MPLA constrói um conjunto de narrativa para justificar a sua eleição. O MPLA, qualquer amador consegue perceber. O MPLA vai dizer o seguinte: o MPLA voltou a vencer as eleições porque, infelizmente, os nossos irmãos da UNITA mudaram a cor da bandeira. E quando nós fomos nas eleições, o povo procurou pela bandeira da UNITA e não encontrou a bandeira da UNITA. Então, a UNITA pode até perder. O MPLA pode ganhar 99% dos votos e trazer essa justificativa. Quais são as consequências? O desaparecimento da UNITA enquanto partido político. Você que pretende fazer esses sacrifícios, isso está a fazer. É uma apreciação, é uma observação enquanto pesquisador, enquanto observador do cenário político angolano. O Abel Chivucovuco pode ter outras motivações, mas eu penso, né? Eu não vou lhe faltar respeito, vou manter o respeito que eu tenho pelo senhor, mas eu penso que o senhor não pode fazer exigências como essa de que a UNITA tem que mudar a sua bandeira. Ele não pode fazer exigências porque eu vejo até o pessoal da UNITA, não sei, porque a UNITA tem estado sempre a nos mostrar isso, né? Que é um partido, como é que eu posso dizer? Ele coloca sempre a boa fé na frente, acredita muito nas pessoas, mas o Abel Chivucovuco, sempre que discursa, mostra que está desalinhado com os outros. Quando você, por exemplo, diz que a Frente Patriótica deve ser reestruturado, deve ser, como é que diz? São, acho, umas três palavras. E mantida. Eu concordo com o alargamento da Frente Patriótica. Agora, reestruturação da Frente Patriótica já é um termo que a mim não sou alargada. Mano Tito, estamos suco. Vou terminar mesmo já. Por exemplo, se nós formarmos uma equipa... Estamos suco. De 11 jogadores, espera só, Denda. Uma equipa de 11 jogadores... Você respeita esse senhor mesmo, estou a ouvir mesmo bem da tua boca. Não, eu tenho um certo respeito pelo Abel Chivucovuco, independentemente das coisas que vão acontecer. Eu tenho que respeitar primeiro como mais velho e de certa forma, as suas manobras que ele tem estado a fazer, não, o MPLA beneficia, mas e você não... sabe, escuta uma coisa,